Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Antiquário do Som e hoje vamos dar início a uma série chamada Os Discos Perdidos dos Beach Boys. Os Beach Boys, eu não vou falar muito sobre a banda, né? É uma banda que talvez, enfim, os audiófilos aí de plantão conhecem, né? Mas é uma banda que nunca fez tanto sucesso no Brasil, apesar de ser uma banda que tem hits mundiais, né? Uma banda aí que vendeu muitos discos, uma banda americana famosa, foram contemporâneos dos Beatles. E para a gente ter ideia da importância que os Beach Boys têm, basta a gente lembrar que uma música deles chamada God Only Knows foi considerada pelo Paul McCartney dos Beatles como a melhor música pop já feita. Então, por aí a gente já vê a importância da banda, né? Não vou ficar dissecando aqui a biografia deles, mas essa informação ela já diz muito, né? Os Beach Boys, eles têm vários discos que não foram lançados oficialmente, discos que a gente só conhece aí graças ao mercado dos chamados bootlegs, né, os discos piratas, alguns discos que realmente a banda deixou de lado, não lançou, negligenciou, discos abortados mesmo, né? Enfim, tem vários tipos de situações que nós vamos ver nesses dois programas. Eu dividi em dois programas porque são vários discos e porque um desses discos é um disco bem interessante que eu acho que merece um programa só para ele. No caso, esse programa de hoje, e o disco se chama Smile, né? Sorria. Então, para começar a falar desse disco, eu vou contextualizar um pouco, né? E para isso eu trago uma imagem. Eu comparo os Beach Boys, em certa medida, com os Jackson 5. Né? Os Jackson 5, assim como os Beach Boys, foram uma banda quase toda de parentes, uma banda em que você tinha três irmãos, que eram o Brian Wilson, Carl Wilson e o Dennis Wilson, com um primo deles, que era o Mike Love, e um outro integrante que não era parente, mas sempre esteve com eles, que é o Al Jardine. E o empresário deles, ao longo de talvez uma década ou pouco mais do que isso, foi o pai deles, Murray Wilson, né, que também era músico. Então tem aí algumas semelhanças com os Jackson 5. E uma outra semelhança interessante é que você tem vários parentes ali que constituem a banda, mas você tem um dos integrantes que é a galinha dos ovos de ouro, né? Que no caso dos Beach Boys é o Brian Wilson, né? Então o Brian Wilson seria como que o Michael Jackson dos Beach Boys. A diferença é que o Michael Jackson era aquele integrante genial no sentido performático, né? Aquele integrante que no palco todo mundo olhava para ele, era mais carismático, tinha a voz mais marcante, né? Ele roubava os holofotes. O Brian Wilson, ao contrário, ele é um integrante de bastidores, no palco ele brilha muito menos do que os outros. Se a gente não soubesse que o Brian, ele era, talvez em algumas fases do Beach Boys, foi o grande produtor da banda, o grande compositor da banda, se a gente visse um show deles, a gente ia achar que ele era o integrante mais apagado ali, né? Porque no palco ele não tem nada de muito marcante. Uma outra semelhança com os Jackson 5 é que reza a lenda que o pai do Brian Wilson, ele era meio carrasco, igual o pai do Michael Jackson, né? O Brian Wilson, ele é meio surdo de um ouvido e dizem que é porque ele apanhou do pai dele. Apesar de que não existem provas, o próprio Brian Wilson, ele diz que não se lembra, o pai dele nega, enfim. É por isso que é o tipo de acontecimento que a gente situa no status das lendas, né? Não propriamente de algo que a gente sabe que aconteceu. Mas o Brian Wilson era muito oprimido ali pelo pai, né? Que realmente não deixava ele... Né? Dois integrantes ali que podavam ele muito, que era o Murray Wilson, que era o pai, né? Que era, na verdade não é um integrante, é um empresário, e o Mike Love, né? Que era o primo deles. Os Beach Boys, eles foram formatados como uma banda adolescente. Eles eram para ser
meio que os Backstreet Boys da época, uma boy band, né? Eram os meninos bonitinhos, com aquelas músicas de rádio, né? E que tinham todo um universo da costa da Califórnia, aquela coisa dos surfistas. Apesar de ninguém na banda saber surfar, né? Eles tinham esse nome Beach Boys, os clipes, tem clipes de jovens surfando. Então era esse o imaginário que eles exploravam, né? Mas o Brian Wilson, ele começou a mostrar que ele era um músico acima da média, que ele era um compositor que tinha uma certa genialidade e ele começou a se sentir meio podado com essa formatação dos Beach Boys. E ele foi tentando dar alguns voos fora da banda, né? Ele tentou produzir alguns artistas, como Jan and Dean, né? Era uma dupla, como uma banda chamada Survivals. Ele se envolveu com vários artistas, né? Cedendo composições, produzindo, mas o pai dele começou a podar. Falou, não, você tem que se dedicar aos Beach Boys, para com isso e tal. E ele voltou para aquela banda ali, que era uma banda pop da época, bem formatada, e uma banda que viajava muito, era muito focada em shows ao vivo, né? E aí o Brian começou a viajar com a banda, eles tocando em vários lugares, sempre no avião, sempre no hotel, e ele começou a ficar muito cansado e teve uma crise nervosa, né? Começou a ter ataques de pânico, e aí todo mundo ficou preocupado, porque falaram, pô, né, o Brian Wilson, ele é o cara que está compondo as principais músicas da banda, os grandes hits, né? Ele é um integrante muito importante ali. Ele desenvolveu duas estratégias para contornar esse problema aí das crises de pânico, né? Uma delas parece que foi interessante, né? Ela teve desdobramentos interessantes, que ele parou de tocar ao vivo e começou a ficar só em estúdio, se dedicando mais ao trabalho de composição. Isso aí eu acho que foi uma coisa interessante, porque gerou muitos trabalhos bons. Foi muito parecido com o que aconteceu com os Beatles, né? Que também foi uma banda que em determinado momento para de tocar ao vivo e quando ficam mais em estúdio começam a desenvolver-se mais. Mas aí tem um outro problema. Primeiro ele começou a usar maconha, né? Porque falaram para ele que aliviava o estresse, que melhorava a criatividade. Só que da maconha ele pulou para o LSD, né? E o LSD, a princípio, para ele foi um negócio assim maravilhoso. Ele sentiu que o ego dele estava morrendo e aí ele começou a ter desenvolver uma visão espiritualista a partir de leituras que ele fazia, de reflexões, né? Mas aí, rapidinho, ele já começou a ter outros problemas, né? Como algumas alucinações auditivas, ele começava a ouvir vozes, ele começou a ter alguns problemas mentais, né? Alguns psicólogos começaram a dizer que ele estaria desenvolvendo esquizofrenia. Enfim, começou a ter alguns problemas com isso aí. Entre 1965 e 66, o Brian Wilson produziu um disco chamado Pet Sounds, que é considerado nas listas de melhores discos de todos os tempos. Ele fica ali pau a pau com o Sgt. Pepper's, né, dos Beatles. E é um disco que, se a gente fosse fazer justiça a ele deveria ter sido um disco solo do Brian Wilson. Ele produziu com uma banda de estúdio chamado Wrecking Crew, que inclusive tem um documentário sobre eles no Netflix. Era uma banda de estúdio, né? Uma banda de apoio. Ele gravou o disco com essa banda e os Beach Boys estavam em turnê. Quando eles chegam da turnê, o Brian fala, olha, gravei um disco, né? E aí o resto da banda começa a reclamar, fala, nossa, isso está muito sofisticado, isso não é a cara dos Beach Boys. E o Mike Love, que é um dos vocalistas, né, que é o primo dos irmãos Wilson, ele fica putíssimo, ele fala, nossa, esse disco, ele não quero, não sei o quê. Só que o Brian Wilson, ele ainda era um grande líder ali dentro da banda, né? Ele era considerado o eixo ali da banda. E ele falou, não, a gente vai lançar. E aí os Beach Boys lançaram esse disco, né? Esse disco não vendeu tanto quanto os outros, mas eles ganharam um respeito de crítica enorme. Os Beatles fizeram uma viagem nos Estados Unidos exclusivamente para conhecer os Beach Boys, né?
O Paul McCartney ficou obcecado em conhecer o Brian Wilson. Os Beatles, inclusive, fazem o Revolver e o Sgt. Pepper's como uma espécie de uma resposta ao Pet Sounds, né? Então o Pet Sounds ele foi um disco muito importante, mas ficou aquele mal-estar, né? O resto da banda achou que aquilo ali quebrava muito com o estilo dos Beach Boys. E aí o Brian Wilson ele não cede, ele fala, olha, agora a gente vai fazer um outro disco que vai ser muito melhor do que o Pet Sounds. E ele começa a bolar o Smile, né? Ele estava lendo alguns livros místicos e aí ele começa a pensar o conceito do disco, né? Então era um disco que seria conceitual, na verdade não conceitual como a gente pensa nos discos de rock progressivo, mas o Smile era um disco que ele pensava que uma ideia ia amarrar todas as músicas. Ele queria que o disco fosse uma sinfonia adolescente para Deus, né? E nisso a gente vê o brilho do Brian Wilson, né? O Brian Wilson, ele parece que tem uma alma de criança presa num corpo de adulto, né? Isso é basicamente a maneira arquetípica como eu vejo o Brian Wilson. A gente vê assim, as fotos dele, ele tem até o cabelo, o estilo dele, ele parece assim uma criança mesmo, né? Ele parece que ele tem um olhar juvenil muito aflorado ali. Ele idealiza muito a infância dele e ele queria traduzir musicalmente, artisticamente, o que ele viveu na infância, né? E ele tinha muito entusiasmo com o estilo de vida dos Estados Unidos, né? Ele começou a pensar que os Beatles estavam explorando um trabalho no rock que, apesar de ter influências dos Estados Unidos, da tradição do blues e do jazz principalmente, os Beatles eram muito britânicos. E aí o Brian Wilson começou a pensar que seria muito interessante ter uma resposta a isso dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deveriam ter uma banda também que exaltasse as tradições americanas, né? E o Brian Wilson começa a levantar isso. E aí é interessante porque nos anos 60 muita gente estava ouvindo muita coisa de blues, folk de protesto, né? Então você tem o Bob Dylan, você tem a Juan Baez com aquele folk de protesto, o blues ali do Eric Clapton, os bluseiros das antigas, como Muddy Waters, eles começam a ter mais evidência. A gente começa a ter uma evidência também da música oriental, né? Via Beatles, depois isso começa a estourar com Ravi Shankar. E o Brian Wilson ele não estava interessado em nada disso. Os interesses dele eram as tradições da música americana, né? Então ele tinha muito interesse naquelas trilhas dos filmes da Disney, aquelas big bands, né? O jazz. Ele estava muito interessado nessa tradição musical muito americana e principalmente em alguns símbolos da sociedade de consumo, né? O Brian Wilson ele não era muito contracultural nesse sentido, né? Se a gente pensar que a contracultura dos anos 60 veiculava muito esse aspecto da contestação ao sistema, ao status quo, e o Brian Wilson ele não estava nessa onda, né? A onda dele era meio que exaltava esse mundo. E a gente entende como que essa visão dele era anacrônica para a época, quando a gente pensa, por exemplo, que o Jimi Hendrix, né, que era considerado a ponta ali da contracultura da época, ele não gostava muito dos Beach Boys, né? Tem algumas declarações dele nessa época que ele diz que ele não gostava muito de algumas coisas dos Beach Boys. Então a gente já vê ali que o universo simbólico que o Brian Wilson perseguia, ele não tinha muito a ver com aquele momento, né? Basicamente ele tinha uma perspectiva meio deslumbrada de uma criança, né? Como se fosse um olhar infantil cantando um país idealizado. E aí ele cantava uma infância perfeita, né? E isso num país que teve a morte do Kennedy, do presidente, que estava tendo todos aqueles problemas com as mortes dos soldados no Vietnã. Então o clima geral era muito mais tenso e mais fraturado né, do que o Brian Wilson cantava. Então, por um lado, você tinha o Paz e Amor, que era uma resposta, né?
e você tinha a situação de todas essas tensões políticas e sociais. E aí um cara cantando sobre a infância dele é um negócio que todo mundo ali na gravadora começaram a ficar meio assim, porra, né? Isso não é legal. E aí eles começaram a gravar o disco. O Brian Wilson, ele se dedicou de corpo e alma àquele trabalho, mas o pai dele começou a fazer uma pressão, falando que eles não deviam lançar aquilo. O Mike Love, né, que é o balde de água fria ali dos Beach Boys, né? Tudo de legal que a banda sempre tentou fazer, ele sempre foi o cara que tentou passar a perna, né? Ele é meio que um integrante conservador, assim. Eu acho que por ele, os Beach Boys seriam sempre aquela banda do início dos anos 60, de um som mais de boy band, né? Um som mais pop mesmo. O Mike Love, ele fez muita pressão para o disco Smile não sair. E aí, por fim, a gravadora deles, que era a Capitol Records, entrou nessa onda também e começou a pressionar para o disco não sair. Eles gravaram, né, vários takes de várias músicas, e aí o Brian Wilson ele cedeu, né, porque ele começou a definhar por causa do uso excessivo de drogas, ele começou a ter muitos problemas mentais, e aí quanto mais eles pressionavam para o disco não sair, mais ele se tornava paranoico e deprimido, né? Então, o disco, que seria talvez a cura dele, né, era o que ele tava, era a única tábua de salvação que ele tinha, ele perdeu. Então o disco não foi lançado, né? E houve uma expectativa, os fãs ouviram falar que eles lançariam um disco chamado Smile, que seria melhor do que o Pet Sounds, e aí os fãs esperavam que talvez esse disco ele fosse melhor do que o próprio Sgt. Peppers, né? E na verdade isso não aconteceu. O disco não saiu, né? Ele talvez teria sido a trilha sonora da geração Flower Power, talvez ele tivesse sido um disco muito celebrado e reconhecido na época, né? Mas ele não foi lançado e aí ele virou uma lenda, né? Ele é um disco que um fã resumiu com uma frase num fórum de música. Um fã disse o seguinte: Smile é uma ferida que nunca mais será cicatrizada, porque ele não foi lançado na época que ele deveria ter sido lançado. Esse disco só foi sair bem depois, como a gente vai ver aqui mais adiante. E, enfim, ele perdeu o timing, né, como se diz. Aí você vai me perguntar, pô, Rafael, mas eles perderam tudo que eles gravaram? Bem, na verdade, eles lançaram um disco em 1967 chamado Smiley Smile, né? Então, eles lançaram esse disco e aí os fãs pensaram, pô, deve ser o Smile, né? Que é o disco que eles disseram que ia lançar e tal. E aí na hora que os fãs compraram o disco, eles ficaram decepcionados, porque os Beatles, né, se a gente fosse comparar, era aquela banda que estava sempre se desenvolvendo, né? Uma banda que parecia que estava sempre numa reta ascendente, né? Cada disco era melhor do que o anterior. E os Beach Boys, né, eles lançaram um single que meio que era uma promessa do disco, que era Good Vibrations, né? Que era um single maravilhoso, assim, né? Uma música pop retocável, que nunca vai perder a validade, uma música genial. E aí os fãs pensaram, porra, se esse single é tão bom, o disco vai ser fantástico, né? Aí na hora que os fãs compravam, o disco era estranho, né? Era um disco esquisito. Ele tinha músicas como Vegetables, né? Vegetais. O refrão dela traduzido é Vamos comer vegetais, crianças. Aí os fãs, tipo, porra, né? Que é isso, né? Que porcaria é essa? Ficou todo mundo decepcionado. Esse disco, Smile Smile, ele tem uns retalhos do Smile, né? Ele tem 27 minutos e ele aproveita algumas músicas do Smile, né? Ele pega... ele tem 11 músicas e dessas 11, 7 elas são do Smile. Só que 2 delas, que até onde eu sei é Good Vibrations e Heroes and Villains, né? Heróis e vilãs. Essas duas músicas, elas são as melhores, né? Elas foram gravadas para o Smile, mas outras 5 dessas músicas foram regravadas. E as regravações não são tão boas
quanto o Smiley, né? Apesar de ser a mesma banda. Porque o que aconteceu foi o seguinte, o Brian Wilson, ele estava esgotado, né? Essa questão de engavetar o disco e gravar outro, ele não tinha pique para nada. E para piorar, a banda não quis pagar estúdio. A banda foi para a mansão do Brian Wilson, né, em Bel Air, e começaram a gravar lá. E eles gravavam usando chuveiro, piscina vazia, porque eles queriam emular câmaras de eco ali. Mas o som não ficou tão bom quanto o Smiley ficaria, né? E eles tentaram tirar detalhes do disco. Talvez o Mike Love ou alguém dentro da banda achou que o Smiley tinha muitos detalhes, então eles começaram a fazer versões mais minimalistas de músicas do Smiley, né? E o resultado é fraco. O resultado é fraco, as músicas não soam tão bem, né? Algumas das músicas do Smiley, elas foram sair só em discos posteriores, né? A gente tem músicas como Surf's Up, que depois iria batizar um disco do fim dos anos 70, que era do Smiley, né? Então, é um disco que busca uma limpeza, né? É um polimento, só que é um polimento excessivo. Então, quando você escuta, ele parece um disco preguiçoso, parece que eles gravaram de qualquer jeito, né? A impressão é essa. Você pega uma música como Wonderful, quando você escuta ali o que seria o Smiley, né? Que acabou saindo depois, é uma música que soa maravilhosa, né? Ela soa maravilhosa. E quando você escuta ela no Smiley, ela é fraca, né? Você tem a melodia ali bonita, mas ela não tem a pungência, a força que ela teria no Smiley, né? Aí você tem músicas como She's Going Bald, né? Que fala sobre uma mulher que tá ficando careca. São músicas fracas, sem graça, né? Essa She's Going Bald, ela é do Mike Love. E é engraçado porque o Mike Love, ele é o cara que ele é talvez o principal responsável pelo Smiley não ter saído, né? E aí ele trouxe músicas muito fracas para o disco que substituiu ele, né? Que é o Smiley Smile. E ele adora o Smiley Smile, né? Ele defende esse disco e ele tem um desgosto pelo Smiley. Então é engraçado porque o disco que é uma obra-prima, ele não gosta, e o disco fraco ele gosta. E o Mike Love, ele alega o seguinte, ele falou assim, Brian, nós não podemos lançar o Smiley porque ele soa muito estranho. Só que na verdade o Smiley, ele é mais estranho do que o Smiley, né? Ele é um disco muito esquisito, as letras são meio bizarras, mas a diferença é que o Smiley, que foi o disco que saiu em 67, ele é muito menos inspirado, né? As letras do Smiley, elas eram de um letrista chamado Van Dyke Parks, que trabalhou com Brian Wilson também no Pet Sounds, né? Um grande letrista. O Mike Love simplesmente demitiu ele. E a própria banda escreveu as letras, né? Naquela onda meio psicodélica, só que o resultado não é tão psicodélico, ele é mais bizarro, né? Ele parece uma onda ruim de drogas, digamos assim, uma bad trip, né? Mas tem muitos fãs que gostam. Os fãs do Beach Boys, eles são muito fiéis. Eles gostam de tudo da banda, assim. Quando você vai nos fóruns e começa a ler, eles elogiam até os piores discos. É muito engraçado. Muitos fãs, eles gostam desse disco por razões afetivas. Tem fãs que eles acham que essa estranheza do disco dá o tom da originalidade dele, né? Que até mesmo dentro do catálogo dos Beach Boys, eles nunca mais lançaram um disco que tem esse tipo de letra, né? Então, tem vários fãs que gostam. E aí, os pontos baixos do Smiley, os fãs acham que é bom. Então, por exemplo, você tem esse tom meio bobo, né? Então, o conceito do Smiley, que era uma coisa da alegria, né? De como que esse estilo de vida americano, ele trazia felicidade. Então tinha uma questão que o Brian Wilson ele leu em alguns livros místicos de que as pessoas que são elevadas espiritualmente, elas têm um senso de humor muito elevado, né? Daí que vem a ideia do Smile. Então tem um pouco dessa leveza no Smiley, só que é uma leveza meio boba. E tem fã que gosta, né? Tem uns fãs que gostam,
Tem fã que acha muito legal o disco parecer um surto de drogas. Tem uns fãs que elogiam muito o minimalismo do disco, as letras bizarras. E tem fãs que comparam esse disco, eles falam que esse disco foi um precursor de um gênero, não é um gênero, né? É um desdobramento do chamado indie rock, né? Que nos anos 90 começaram a pipocar muitas gravações, bandas que gravavam precariamente, né? Como Yo La Tengo, né? Bandas que... o chamado lo-fi, né? Que são gravações que muitas vezes a gente escuta, a gente acha que são ruins em termos técnicos, mas a ideia é soar como se fosse uma coisa tipo de banda de garagem, né? Uma banda que também explorou muito o lo-fi, uma banda que eu gosto muito é o Big Star, né? Que já é do fim dos anos 70. Qualquer dia a gente vai falar deles aqui no programa. O lo-fi é um subgênero ali dentro do indie, né? Que caracteriza produções mais despojadas, né? Que podem soar até desleixadas, apesar de que é intencional isso aí. Então, dizem que os Beach Boys inauguraram essa estética, né, do lo-fi. O disco Smile, ele virou uma lenda. Então, durante vários anos, tem fãs que, nossa, eles venderiam a casa deles para ouvir o Smile, né? Eles venderiam um carro, se pudesse, para pagar para ouvir o Smile, porque o disco tinha essa lenda e ele não saía. Você tinha algumas músicas que foram reaproveitadas nos discos seguintes, só que muito simplórias, elas não tinham os arranjos que se prometeu ter no Smile, né? E aí vários bootlegs foram lançados ao longo dos anos, e você tinha ali, de certa maneira, o disco. Só que nem todos os bootlegs soavam muito bem. E o disco, como ele nunca teve uma forma, tinha uma incerteza até sobre qual que seria a capa dele, né? Então os selos piratas, eles variavam muito a ordem das músicas, né? Esse pessoal dessas gravadoras piratas que faziam esses bootlegs, eles conseguiram várias versões de cada música, então eles escolhiam ali as que eles achavam que eram as melhores, então cada disco pirata tinha uma versão, então tinha lá Good Vibrations, Take 23, Take 49, então variava, né? Eles escolhiam lá um take específico de cada música, né? E variavam a escolha das músicas. Isso é interessante porque a gente vê que o Smile, ele era um disco meio interativo, né? Porque os fãs também, eles pegavam esses bootlegs e gravavam fitas na ordem que eles queriam, eles criavam capas para o disco, né? Apesar de que tem uma capa que parece uma lojinha, né? Uma lojinha de conveniência, assim, uma loja antiga da década de 50, com sorrisos, né? Onde você entraria para comprar um sorriso. Essa capa tem vários bootlegs, mas os fãs faziam capas, então ele foi um disco interativo, né? As pessoas se relacionavam com ele assim, recriando o disco, né? Aí, em 2015, saiu uma caixa, que é The Smile Sessions. Foi a primeira vez que a gente teve um lançamento oficial da banda que trouxe as gravações do disco Smile, né? Ele não tem a íntegra das gravações porque seria muito material, eles gravaram vários takes, mas eu acredito que o melhor que eles gravaram tá lá. Então, tem várias versões alternativas das músicas, né? E aí a gente consegue ouvir essa caixa e ter uma ideia de como que seria o Smile, porque as gravações, elas eram para valer, não eram demos, né? Não eram músicas que eles estavam gravando para depois tocar para valer, eles gravaram o disco, né? Então, os fãs puderam ouvir esse disco, e aí foi o seguinte, uma perspectiva que eu acho que os fãs tiveram era meio doce e amarga, né? Porque o mistério foi solucionado, o disco finalmente chegou para todos os fãs com a qualidade que se esperava, apesar de que ele não saiu como Smile, né? Eles lançaram como Smile Sessions, então eles lançam o que o disco realmente foi, né? Um disco inacabado. Ele não é um disco que foi definido pela banda. Mas as gravações são ótimas. Então a gente escuta e a gente pensa, porra, se esse disco tivesse saído na década de 60, ele ia ter detonado, assim, ele teria
sido muito revolucionário. Então é por isso que eu digo que é doce amargo, né? Só que antes, 2015 saiu esse box, né? Mas em 2004, o Brian Wilson, ele gravou o Smile na carreira solo dele, né? Então ele fez um show em que ele apresenta, ele fala, olha, esse é o Smile, né? É o Smile que eu idealizei. Aí depois ele confessou, ele falou, olha, eu fiz algumas mudanças, nem tudo é igual o Smile que a gente ia lançar, mas 90% seria assim, a ordem das músicas, tudo, né? Assim, é um disco fantástico. A banda do Brian Wilson solo é uma banda tecnicamente muito melhor do que os Beach Boys jamais foram. Então, assim, os vocais são maravilhosos, os arranjos, a versão do Brian Wilson de Smile é muito boa. E é legal, porque realmente é um disco que foi idealizado por ele, enfim. É bacana ver que ele lançou esse disco. Mas tem um problema. O disco Smile dos Beach Boys, eu acho que ele é melhor. Ele soa melhor, ele soa afinado com o tempo dele, ele tem um clima ali e você sente no Smile a banda dando sangue, né? O Brian Wilson ainda estava com uma voz maravilhosa, então isso aí faz uma diferença, né? O Smile, que saiu na Smile Sessions, ele é arrepiante, assim. Tem no YouTube, para quem quiser ouvir. E é muito bom, é um descasso, né? E tem uma frase de um fã, na verdade não uma frase, né? Um trecho de um texto que eu li num fórum, que eu queria compartilhar aqui para fechar o programa, porque eu achei muito bonito. E de certa maneira ele redime esse trecho que esse fã, essa confissão desse fã, ela redime o fato do Smile ter saído mais tarde, né? Esse fã ele fala o seguinte, que ele esperou a vida inteira para ouvir o Smile, né? Em 2015, o disco saiu, né? E ele esperou a vida inteira para ouvir o disco que ele ouviu. E em 2015 nasceu a filha dele. E ele esperou a vida inteira para ter uma filha. E em 2015 ele teve a filha. E aí ele falou que quando ele estava ouvindo o disco, ele pegava a filha dele no colo e ele ouvia algumas músicas do Smile, como Our Prayer, né? Que é uma música belíssima. E aí ele achava que essa música tinha tudo a ver com ele ali acalentando a filha dele. Então ele fala assim, olha, eu sempre achei que o Smile seria o disco da minha vida. Ele não saiu quando eu era jovem e eu queria muito ouvir esse disco. Mas agora minha filha nasceu e eu ouço esse disco e eu acho que ele tem tudo a ver. Ele é a trilha sonora da minha vida agora. E eu sempre vou ouvir Our Prayer e vou lembrar da minha filha no meu colo. Então, para mim, eu acredito que se eu fosse o Brian Wilson e visse uma declaração dessa de um fã, eu iria pensar que não foi uma perda o disco ter saído em 2015 e não em 1966, 67. Se eu fosse o Brian Wilson e lesse isso, eu acredito que essa ferida que nunca foi cicatrizada, né, que um outro fã disse, eu acredito que ela teria sido cicatrizada, porque eu achei muito belo esse depoimento desse fã e eu quis encerrar o programa aqui com ele. No programa seguinte, que a gente vai dar continuidade a esses discos perdidos dos Beach Boys, nós veremos aqui outros discos, né, que eles não têm lendas eles não são tão famosos quanto o Smile, né? Discos como Adult Child ou Landlocked. Tem também discos da carreira solo dos integrantes da banda, né, como Bamboo, do Dennis Wilson, e Sweet Insanity, do Brian Wilson. Apesar disso, são discos muito bons e eu quis falar deles no outro programa. Eu acho que eles dão muito pano para manga. São discos muito interessantes. Então, no programa que vem, a gente se encontra aí para falar desses outros discos dos Beach Boys. Então, até lá, pessoal!